Oi, eu vim trazer para vocês hoje um caso que eu tratei, que com a colaboração e a intenção dela foi de muito sucesso. Essa cliente, ela chegou porque ela fazia pouco tempo que ela tinha perdido o pai e ela perdeu também, logo em seguida, o marido e o filho que foram assassinados. O filho era muito jovem, perdeu a sua vida cruelmente. No primeiro dia de atendimento dela, foi só escuta. Ela me contou em detalhes tudo que ocorreu naquele dia. Ela lembrava detalhes de tudo e chorava muito. Foi muita escuta naquele momento. Quando o assassino estava preso, mas a audiência estava para ser marcada e ela não via a hora que acontecesse essa audiência para ela poder riscar de vez todos esses acontecimentos da vida dela. Infelizmente, no dia da audiência, o juiz levou o caso para júri popular. Antes dessa audiência e durante, ela teve que reviver todos os momentos de dor que ela sentiu. Ela teve que refazer por inteiro os cacos dela, porque foi como se tivesse acontecido tudo naquele dia. Ela ficou muito triste. Nós fizemos várias sessões, inicialmente, assim, era só escuta. Não dava para trabalhar muita coisa com ela. Porém, assim que ela acalmou, nós conseguimos trabalhar algumas ferramentas. A primeira ferramenta foi a qualidade de vida dela. Como é que estava a qualidade de vida? Foi um questionamento. Como é que está a sua vida? O que você quer daqui para frente? Nós trabalhamos a raiva, o medo, a culpa, porque tudo isso ela estava sentindo. Ela passou por aquela fase assim, primeiro ela não acreditava que tinha acontecido aquilo com ela. Depois ela sentiu muita raiva. Quando ela descobriu o assassino, o filho dela ainda era mais jovem, o filho tinha vivido menos que o assassino. Então, assim, era muita injustiça. Ela achava tudo muito injusto. Mas nós trabalhamos essas ferramentas e, aos poucos, ela começou a ver que a vida dela tinha um propósito. Ela tinha uma missão. Ela tinha algumas qualidades. Ela era uma boa ouvinte. As pessoas gostavam muito de conversar com ela. Então, ela percebeu que ela precisava voltar a viver. Ela precisava achar a força através daquela fraqueza dela. Nós trabalhamos muito o autocuidado e passamos a olhar o medo com muito respeito, porque nós devemos respeitar esse medo, essa raiva, com muito respeito. Ela existe, a ferida existe e a ferida sangra. Trabalhamos, em alguns momentos, a questão da espiritualidade, porque ela teve um momento de muita revolta com Deus. No final do ano de 2024, para entrar 2025, o filho dela falou: mãe, esse ano vai ser o ano da virada, o melhor ano da nossa vida. Eu sempre pedi proteção para o meu filho. Por que Deus fez isso? Por que Deus levou o meu filho? Então houve uma revolta muito grande e ela entrou em um grande conflito com a própria espiritualidade, porque é uma pessoa extremamente religiosa. Porém, ela, aos poucos, ela conseguiu ressignificar. Quando eu percebi que ela estava começando a entender o que tinha acontecido, nós usamos uma ferramenta de ressignificação. E através dessa ferramenta, ela entendeu, e foram palavras delas, abre aspas, eu estou gestando um sofrimento. Não é isso que meu filho quer de mim. Não é isso que meu marido quer de mim. E aos poucos, ela começou a voltar a viver. Ela começou a se reconciliar com a família, a visitar os amigos. Ela voltou a trabalhar. Então, ela percebeu que o filho dela, principalmente o filho, né? Porque ela focava demais nesse filho. Ele não queria vê-la triste. Ele gostaria de vê-la vivendo. E ela falou, eu vou viver por ele. Eu vou dar seguimento a tudo aquilo que ele começou. Eu posso fazer isso. Nós também trabalhamos os pontos fortes dela, os pontos fracos. Quais são as suas fraquezas? Quais as oportunidades que você vê na sua vida? E o que te ameaça? Então foram sessões e sessões de muito questionamento, de muito desejo de mudança. Teve recaída? Teve sessão que a gente começava, ela já começava chorando, ela já começava triste. Olha, essa semana foi difícil para mim. E, gente, isso é natural, isso é normal. Nem um ano da morte desses três, na verdade, né? É o pai, o filho e o marido. Então foram 3 mortes difíceis, né? Mas, depois dessa ressignificação, eu usei uma ferramenta para ela poder escrever uma carta para o futuro dela. O que ela queria viver? Daqui para frente, o que vai ser? O ano está entrando, o que vai ser da minha vida? E ela conseguiu escrever uma carta. Eu tomei a liberdade, com a autorização dela, de ler um pedacinho dessa carta para vocês.
ela escreveu: eu tive muitas bênçãos, tive livramentos visíveis, que sequer eu imaginei. Eu tive a sorte de ter um filho maravilhoso, um anjo que veio aqui para me ensinar a amar mais. Eu tenho uma filha que é maravilhosa, que me ensina a levantar e seguir. E consegui tirar dela alguns aprendizados, que também eu vou colocar aqui para vocês. Eu tive perdas dolorosas. Foi um ano que eu comecei com fé, a fé diminuiu, ficou lá atrás e agora está voltando forte, porque eu preciso dela para poder vencer 2026. Eu aprendi a ser forte, a ter força que eu não imaginava que eu tinha. Eu amadureci espiritualmente, mesmo questionando Deus, eu voltava atrás. Com ele, eu amadureci profissionalmente, fiquei mais confiante e passo essa confiança às pessoas. Porque é interessante que ela cita muito que as pessoas procuram ela para conversar, para pedir conselhos. Então, ela pode entender que ela pode fazer alguma coisa de bom com essa dor. E aí, ela disse: eu achei que minha vida não fosse mais ter sentido, que eu não fosse mais viver, que eu fosse ser uma pessoa extremamente depressiva. Mas eu estou conseguindo sorrir, ter momentos maravilhosos, eu estou conseguindo. Aí numa outra ferramenta também, eu perguntei para ela assim: como que você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos? E ela disse assim para mim: eu vou crescer na profissão de educadora, eu posso me tornar uma diretora, eu terei meu próprio negócio, me vejo praticando exercícios, participante de uma maratona. Veja só, ela está treinando para uma maratona. Cuidando da saúde mental, eu me vejo num degrau muito melhor. Livre, curada de tudo aquilo que me empata, que me retrocede. Eu me vejo avó, com muito amor e carinho. Vou sentir saudade, sim, mas aceitando a perda deles. E tenho certeza que foi permissão de Deus. Agora, no final do ano de 2026, eu acompanhei ela nas redes sociais e ela postou vários momentos de muita tristeza, de muita dor, porque a gente já tinha visto isso juntas. Era o primeiro Natal e o primeiro Réveillon sem eles. E eu já tinha preparado tudo isso com ela. E ela chorou muito. Ela não teve medo de ir nas redes sociais e dizer que ela estava sentindo. E também dizer para as pessoas que é normal. Que se alguém tivesse perdido um filho, que era para chorar mesmo, porque a saudade dói. Mas também vi em outros vídeos dela sorrindo, se reunindo com os amigos. Ela foi à praia, se divertiu com os filhos, com a filha, com o genro, com a família, com os amigos. Então eu reservo aqui o anonimato dela e quero dizer para vocês que para mim também foi desafiador atendê-la. Não foi um caso simples. Até porque, em alguns momentos que ela falava, eu me via nela. Eu sabia do que ela estava falando, eu sabia o que ela estava sentindo. Eu também perdi um filho, não foi da forma que ela perdeu o dela, e ele também era muito criança, o dela já era um adulto. Então ela pôde ter tempo de conviver mais tempo com esse filho. Mas é interessante, com uma gratidão dela, Deus, olha, Deus me deu a oportunidade de viver mais de 30 anos com o meu filho. Parece que ele tinha 32, 33 anos. Ele me deu essa oportunidade. Então, assim, ela conseguiu ressignificar. E eu tô aqui, gente, para dizer que se você é uma pessoa que também teve sua perda, que também perdeu seu filho, que está enlutado, ou se você conhece alguém que passou por isso, manda esse vídeo. Logo em seguida, eu vou postar, porque ela, quando leu a história, essa história que eu tô contando para vocês, ela foi muito interessante. Ela disse assim: que interessante, Ara. Quando eu comecei a ler essa história, eu falei: nossa, parece a minha história. Nem ela tinha percebido o quanto que ela tinha evoluído. Para ela foi muito significativo. E ela decidiu fazer um vídeo. Mostrou a cara mesmo. Para dar o testemunho dela, de quanto a vida dela está mudando depois que ela resolveu olhar para a dor. E é isso que eu quero dizer a você. Eu estou aqui para estender a minha mão, para fazer o caminho que eu já fiz. Eu também tenho ainda minha caminhada pela frente, mas eu já transcorri um grande caminho lá atrás. E eu estou disponível para ajudar quem quer que seja. É a minha missão, é o meu propósito. Obrigada por me ouvir. Oi, meu nome é Liliane, eu resido aqui na Bahia, no interior da Bahia, e eu tô aqui para dizer como eu estou ressignificando a morte de meu filho e de meu esposo. Eu perdi meu filho, vai fazer um ano dia 13, e 20 dias depois eu perdi meu esposo. Eles foram arrancados de mim. Tiveram a vida interrompida, né, está na justiça,
E a justiça de Deus, essa daí, ele não vai escapar, né? Eles eram pessoas inocentes, maravilhosas, generosas, e eu estou aqui, nesse primeiro momento, para falar deles, né? Eu estou aqui para falar do trabalho que eu tive durante todo esse ano com Yara. Ela foi uma pedra fundamental para que eu saísse da escuridão, porque eu me encontrava na escuridão. E eu achava que eu não ia sair, que eu não tinha que sair dessa escuridão, porque eu perdi meu filho. Mas aos poucos ela foi me mostrando que há um caminho. E aos poucos ela foi me mostrando que eles não queriam que eu continuasse na escuridão. Eles queriam me ver seguindo, feliz, né? É difícil. É muito difícil, mas a gente tenta. O tempo não cura, não passa, a dor permanece, mas eu estou tentando ressignificar a ausência dos dois, né? E para isso eu precisei de todas as sessões que eu tive com Yara, né? E que pretendo ter, porque ela foi uma ponte. De fato, ela foi uma ponte e nós fizemos vários trabalhos maravilhosos. Ela me fez enxergar, sabe, aquilo que eu estava precisando deixar para trás e aquilo que eu precisava seguir, né? E pensar no futuro, na minha filha, porque ficamos eu e ela, e que a gente tinha que seguir, né? E então eu tô aqui para isso, para dizer a vocês que não fiquem na escuridão, não fiquem. Ressignificar é difícil, não é assim tão fácil da noite pro dia, né? Para quem perdeu um ente querido, seja um filho, seja o marido, a esposa, o pai, mãe, irmão, quem for, né? Não é fácil, mas também não é impossível. E Yara me ajudou e me fez enxergar isso, né? E eu agradeço por estar participando. A minha história vai ser contada. E eu tô muito feliz por isso, porque eu creio que através do Instagram eu tô fazendo aquilo que meu filho queria, que era levar a palavra às multidões, né? E eu tenho conseguido conquistar aos poucos, né? Algumas pessoas. E Deus há de abençoar que essa palavra vai ser levada, né? E tudo isso só foi possível porque eu tive Yara do meu lado, me ensinando, né? Fazendo seus gráficos, trabalhando com a radiestesia, né? Então eu agradeço primeiramente a Deus, minha prima, que foi ela que nos apresentou, e a Yara, né? Sem você, eu acho que não seria possível nem eu estar gravando esse vídeo aqui, viu? Um beijo a todas. Que Deus abençoe a cada um e console o coração de cada um. Vamos seguir porque Jesus quer ver a gente feliz, né? E seguindo em frente.